Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Aperta esse aqui embaixo de se inscrever no meu canal, para o YouTube entender que você está gostando do tipo de conteúdo do meu canal e para ele recomendar os vídeos maravilhosos que saem aqui para vocês no canal. E que para o YouTube entender, não se esqueçam de notificar, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Se você for um novo inscrito no canal, seja bem-vindo e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar muito. Bom, bora começar. Eu vim trazer provas para vocês que Sutis mentiu para vocês. Na área da advocacia ainda, hein? Bom, a primeira prova é que um advogado pode não ser advogado sem estudar. Jordana, como assim ser advogado sem estudar? É que em Sutis, estagiário, ele é muito inteligente, o nome dele é Mike Royce. Ele é super inteligente, parece que tem um certo inteligência avançada que supera todas as lógicas da física e da química. Bora entrar nesse contexto aqui. E o Mike Royce, ele acabou de entrar na área de advocacia, contratada pelo Harvard Spermat, ou Harvard Spermat, pelo Harvard. Ele estava procurando um outro dele. Então, o Mike viu ele no Royce. Bom, só que o Royce, ele não era para ser advogado, não era para estar na agência, na empresa da Jéssica. Então, o Raven, ele acaba contratando ele e ele faz as perguntas que todo advogado tem que passar na entrevista, estudar para passar na entrevista. O Mike, ele conseguiu com facilidade. Ele perguntou como despistar a polícia, porque se ele estivesse carregando maconha na mala, com certeza ele estava. E ele é um transportador de maconha, para lembrar. E ele estava precisando de um emprego, mas ele estava fugindo da polícia. Então, ele perguntou a Harvey e o Harvey já sacou. E o Harvey ia fazer umas perguntas necessárias que devia fazer na entrevista. Mas ele não fez porque o Mike aceitou tudo sem ele ler. Para perguntar ou para ser o entrevistado ou assistente dele. Na verdade, o Mike, ele não era para estar lá. Porque ele não estudou direito de fato. Na verdade, quando ele tinha os seus voltas de 15 a 16 a 17 anos de idade, vale ressaltar aqui, ele fazia provas nos lugares de outras pessoas. Então, esse estudante de direito pediu para o Mike fazer a prova porque ele não tinha estudado no outro dia e que esse estudante de direito, ele foi incapaz e para ele entrar no ramo da advocacia, ele tinha que tirar um gabarito de 27% ou no mínimo 17%. Ele tinha que acertar as perguntas 17% da prova. Só que quem não faz essa prova não é esse aluno que estava estudando direito, é o Mike Royce. E nessa troca de ele fazer as respostas, o Mike Royce, ele era pago para acertar as perguntas das provas. Então o Harvard teve que mentir para Jéssica, para ele continuar trabalhando para ele e interrogando e entrando em vários casos. Segunda questão que me incomodou muito na série, que eu particularmente fiquei incomodada, foi a questão dos horários. Parece que a empresa deles não tem horários de trabalho, que o trabalhador pode trabalhar até tarde. E que se o trabalhador cumprir com todas as funções, ele pode fazer o que quiser na empresa. Ele pode faltar o trabalho, ele pode não pegar esse caso e pegar casos importantes mesmo assim, alguém que não faz nada ou que não colabora para a empresa da Jéssica. O Mike
Heróis, ele é pago para acertar as perguntas das provas. Então, Harvey teve que mentir para Jéssica, para ele continuar trabalhando para ele e interrogando e entrando em vários casos. Segunda questão que me incomodou muito na série, que eu particularmente fiquei incomodada, foi a questão dos horários. Parece que a empresa deles não tem horários de trabalho, que o trabalhador pode trabalhar até tarde e que se o trabalhador cumprir com todas as funções, ele pode fazer o que quiser na empresa. Ele pode faltar o trabalho, ele pode não pegar esse caso e pegar casos importantes mesmo assim, alguém que não faz nada ou que não colabora para a empresa da Jéssica. O Mike Royce, ele é pago para acertar as perguntas das provas. Então, Harvey teve que mentir para Jéssica, para ele continuar trabalhando para ele e interrogando e entrando em vários casos. Segunda questão que me incomodou muito na série, que eu particularmente fiquei incomodada, foi a questão dos horários. Parece que a empresa deles não tem horários de trabalho, que o trabalhador pode trabalhar até tarde e que se o trabalhador cumprir com todas as funções, ele pode fazer o que quiser na empresa. Ele pode faltar o trabalho, ele pode não pegar esse caso e pegar casos importantes mesmo assim, alguém que não faz nada ou que não colabora para a empresa da Jéssica. O que me pegou foi nessa questão foi que não tem horário para o trabalhador, quanto vai ficar na empresa, quanto que não vai ficar, e eles podem fazer o que quiser na empresa. Isso me incomodou um pouco, porque na realidade não é assim. O trabalhador tem horário para começar o horário de trabalho, ele tem que começar o horário de almoço e ele tem horário de ir embora, assim que ele terminar todas as suas funções na empresa. E o que me incomodou muito é que eles fazem o que quiser naquela empresa e alguns não trabalham de fato. Eles ficam bebendo no escritório de advocacia, coisas e fato que a gente sabe que não é assim na realidade. E ver ele se divertindo como se não fizesse nada no trabalho ou fingir que faz, isso me incomodou um pouco pelo fato. Isso me incomodou de fato porque alguns não trabalham, fica só divertindo na empresa, e quando alguns que trabalham de verdade, eles são meio que punidos na série. Eles têm mais carga de trabalho que os que não fazem nada. E foi esse motivo, essa carga de horário e falta de responsabilidade, falta de senso e também falta de comunicação e também essa falta de oba-oba me incomodou muito. Porque a gente sabe que na realidade não fosse assim. Se na realidade fosse assim, todo mundo queria trabalhar, né? Isso me incomodou bastante. Terceiro fato. A Jéssica sempre tem um favorito, que pode beneficiar a empresa ou não. E eles podem fazer o que quiser na empresa que não sai impune. O quarto fato é a vestimenta do advogado em questão em si não é como mostrada na série. E na série parece que eles ficam muito indo em bares chiques e ficam indo muito em lojas fazer compras. Gente, o que me incomodou de fato também foi a falta de senso em alguns casos que acontece na empresa e parece que não é resolvido. E tem muita manipulação, que já vou chegar nessa parte. Bom, na verdade, a vestimenta do advogado na série tá muito sexualizada em questão das mulheres. As mulheres
Gente, o quinto fato, a manipulação. Sabe aqueles caras que eles são tipo do oba-oba? Opa, eu vou enganar essa pessoa aqui pra fazer meu trabalho, eu vou fazer ela de trouxa. Aquela pessoa que sai ilesa. Mas o que que acontece? Ele está ileso com a manipulação e consegue enganar outras pessoas. Ele fala que consegue fazer o famoso trouxa. E aquelas pessoas que enganam e manipulam outras pessoas para fazer o trabalho dele. Mas também o que está errado nessa isso te mostra é que eles resolvem o acordo tudo com manipulação e eles manipulam as pessoas, manipulam os advogados e também manipulam o juiz, de certa forma. Se isso acontecesse, eles são. Isso me incomodou de fato, porque alguns não trabalham, fica só divertindo na empresa, e quando alguns que trabalham de verdade, eles são meio que punidos na série. Eles têm mais carga de trabalho que os que não fazem nada, e foi esse motivo, essa carga de horário e falta de responsabilidade, falta de senso e também falta de comunicação. E também esse falta de oba-oba me incomodou muito. Porque a gente sabe que na realidade não fosse assim. Se na realidade fosse assim, todo mundo queria trabalhar, né? Isso me incomodou bastante. Terceiro fato. A Jéssica sempre tem um favorito, que pode beneficiar a empresa ou não. E eles podem fazer o que quiser na empresa que não sai impune. Nós sabemos que se o advogado tentar manipular um acordo ou tentar manipular um juiz ou o próprio júri, ele pode ir preso ou ser punido de alguma forma ou ser preso. E isso não mostra nas séries Suits. As ações de alguns personagens não têm consequências. Quem mais sofre na série e quem mais, vamos dizer assim, se dá mal é o Luiz. Porque o Luiz se dá mal? Ai, porque, Jordana, você tá defendendo o Luiz porque ele odeia o Harvey. Ele é o mal. Ele detesta o Harvey. Eu acho que eu vou receber redição por causa disso, hein? Não, eu não tô defendendo o Luiz. O Luiz, ele é mais punido porque ele fez as coisas certas. Porque nas séries Suits, eles são muito pilantras. Gente, o Luiz sempre é punido porque ele faz as coisas corretas e ele não faz igual o pessoal na empresa e nem que nem o Harvey Spermat. O Luiz, ele faz tudo correto, ele trabalha até tarde se for preciso. O Luiz, algumas coisas o Luiz fez errado, mas porque o Luiz, ele tá revoltado com a empresa e revoltado porque ele não consegue ganhar o seu cargo justo, o cargo merecido que devia ser seu, porque o Luiz é quem mais trabalha de forma justa. O Luiz, ele não manipula nenhum tipo de acordo. O Luiz só fez algumas coisas erradas. O Harvey fez uma cagada e saiu leso. E também o Luiz, ele é muito criticado por errar algumas vezes. Mas ele é ser humano e ele erra. Vamos para o sexto fato. A questão de conseguir as provas sem esforço algum. E quando ele se esforça, eles sempre colocam em confusão e eles sempre estão colocando a empresa em jogo. A Jéssica, nessa série, gente, eu acho que a Jéssica quase perdeu essa empresa de advocacia umas 7 vezes, até nas 7ª temporadas. Ela quase perdeu essa empresa por conta do que está acontecendo. A empresa da Jéssica ficou em risco por conta da manipulação de acordos mal feitos e sem provas e acusações algumas. E também eles desmenosprezam
vários outros trabalhadores da empresa.